Esse episódio de Mob foi uma total loucura e parece que a gente não entende o que ele quer dizer de fato, mas no fundo ele traz uma mensagem significativa que, se você parar, prestar atenção, mas prestar bem atenção, vai ter uma mensagem ali no fundo que é tão simples e verdadeira que no final você vai acabar até se emocionando. Vamos comentar sobre mais esse episódio de Mob Psycho 100, terceira temporada, então cola aí junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje para mais um vídeo de Mob Psycho 100, mais um episódio incrível de Mob. Eu confesso pra vocês que eu no começo eu tava achando uma brisa muito doida, mas conforme o anime foi andando, conforme o episódio foi acontecendo, eu fui reparando em algumas coisas que eles queriam falar através desse contato com os aliens e até mesmo sobre a amizade de todos eles ali. Gente, simplesmente mais um episódio incrível de Mob, que a trilha sonora arrebentou em cada momento. Eu dou os meus parabéns para a dubladora da Tomi, a dubladora brasileira da Tomi, porque ela arrasou na dublagem, conseguiu passar toda a mensagem da personagem, conseguiu passar toda a emoção, e eu não tive como não me emocionar com os vários momentos onde a Tomi é a personagem principal desse episódio. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que tá deixando aquele like, então sempre fiquem até o final do vídeo, vamos comentar tudo junto pra você entender mais ou menos algumas coisas sobre esse episódio, pelo menos sobre a minha visão, e eu quero também a visão de vocês. E agradeço a todo mundo que está compartilhando, comentando e também se inscrevendo, ficando aqui junto no canal do Mano Joe. Vamos lá pra mais esse episódio. Bom, gente, nesse episódio nós vamos ter a viagem deles até as montanhas para tentar algum contato com OVNIs, segundo o que eles leram em um livro de uma pessoa que chegou a publicar, mas não tinha base nenhuma científica, mas era um livro sobre OVNIs, que dizia que em toda a virada de ano os OVNIs vinham para a Terra e estabeleciam contatos ali com um ser humano. E é então que eles começam a seguir ali o seu caminho, enquanto a Tomi, em todo o caminho, ela fica meio desanimada, não acredita em todo mundo, não acredita no Takenaka por conta de que ela não acha que ele é um telepata de verdade. Então a todo momento ela vai se manter desconfortável. Eles vão chegar ali nas montanhas, vão ter que parar o carro no meio do caminho e o restante eles vão seguir andando para subir no topo da montanha e aí sim fazer um contato com os OVNIs. O Mob até chega a vomitar, provavelmente por causa da serra, né? Por causa dessas subidas assim que eles têm que fazer muito íngreme. Normalmente quando a gente não tá acostumado a subir acima do nível da água ou abaixo do nível da água, as pessoas passam mal. Eu sei que tem esse monte de coisa, eu sei porque eu também já passei mal assim, descendo a serra, né? Então, algumas pessoas passam por isso, né? Tanto que o Mob chega a gorfar pra caramba lá e eles vão partir nessa viagem. Nesses momentos, eu quero que vocês reparem principalmente na animação, que ela parece estar um tanto quanto diferente dos episódios passados, mas acredito que foi algo intencional e não algo que ficou mal desenhado ou mal animado. Na verdade, para falar sobre um episódio super bizarro ou super louco como esse, com OVNIs e esse monte de coisa, principalmente porque não é algo ainda super comprovado que existem realmente seres mais inteligentes que nós no universo, pelo menos não que o ser humano tenha os encontrado. Então o episódio foca muito mais em conversas e trilhas sonoras, que é algo que vai te cativar ao longo de todo o episódio e vai conseguir te envolver para que você preste menos atenção na animação de Mob, que sempre é muito boa, para que você preste atenção muito mais nos diálogos e tudo que vai sendo falado. Isso eu acredito que foi a intenção dos animadores nesse episódio. E é então que eles começam ali a subir, mas eles estão super cansados, eles chegam a se perder, não sabem como vão encontrar o caminho de volta, e conforme eles vão subindo, eles chegam em um certo momento e a Tomi quer desistir, até porque ela imagina que eles estão mentindo pra ela, que eles estão machucando os sentimentos dela mais uma vez, e mais uma vez eu digo, parabéns à dubladora da Tomi, que simplesmente arrepiou nesse episódio. Nesse momento, eu senti a dor dela, por quê? Porque ela imagina que os seus amigos estão fazendo aquilo tudo pra agradar ela, mas eles não querem fazer aquilo de fato. Porém, eles querem sim, e aquele sentimento é verdadeiro, tanto que o Takenaka pega e olha pros três e fala, esses três estão querendo de verdade fazer tudo isso, não só por você, mas por eles, pelas memórias que a gente tem, pela
a amizade que a gente tem. E esse momento é simplesmente magnífico, porque quando ela se emociona, ela tá quase ali chorando e tudo, eles querem seguir em frente, e o Takenaka, além de dar essa mensagem, tem o apoio do Mob, que é uma pessoa que sempre esteve ao lado da Tomi e nunca a magoou em nenhum momento. Então por isso o Mob é uma pessoa importante que oferece uma mão amiga e fala: vamos caminhar juntos, vamos juntos, a gente já tá aqui, não custa nada. E aí ela decide subir novamente ali o caminho, ainda meio desacreditada, e ali mostra mais uma vez um ponto da amizade, da criação das memórias da amizade, e principalmente quando você acaba se chateando com um amigo. Para recuperar a confiança, acaba demorando, mas quando o sentimento é verdadeiro, e assim como o episódio fala no final, quando você olha nos olhos da pessoa, quando você tem esse contato de verdade, você mostra realmente as suas verdadeiras intenções. Então, muito mais do que palavras que eu possa falar aqui pra você, vocês notam no meu olhar, por exemplo, o que eu realmente quero passar no vídeo, ou até mesmo quando você conversa com alguém. Quando você olha realmente nos olhos, a língua não faz a menor diferença, porque a gente consegue se entender como seres humanos e entender ali o que realmente o outro lado necessita ou o que ele quer e as suas verdadeiras intenções. É por isso que as trocas de olhares, elas sempre são muito importantes. Mesmo que, por exemplo, eu não possa entender alguém que fala japonês porque eu não falo, ou então eu não entenda a língua de um indiano, ou eu não entenda a língua de um chinês, ou eu não entenda a língua de um alemão, quando nós olhamos nos olhos, nós podemos nos comunicar e sentir a conexão com a outra pessoa sem a necessidade, muitas vezes, das palavras. Muitas vezes até mesmo sem a visão, apenas com a sensação que você passa no meio daquele grupo no qual você está inserido. E é então que eles vão subindo cada vez mais essa montanha, e ao chegar nessa montanha, eles têm que fazer ali um ritual, né? Não lembro exatamente como é o símbolo, mas eles têm que fazer uma roda de infinito no chão, pronunciar algumas palavras, fazer esse símbolo, e todos juntos podem chamar pelos alienígenas. E é nesse momento que o Takenaka, ele perde essa vergonha, porque esse sentimento dele perder a vergonha mostra principalmente para a presidente Tomi que é o seguinte, gente: se ele tá fazendo aquilo tudo, se ele está passando, entre aspas, aquela vergonha, é porque ele quer realmente ter memórias com cada um deles. Porque mesmo que ele estivesse, por exemplo, no começo desacreditado, não querendo participar, ele foi realmente influenciado pelos olhares e pela vontade genuína dos amigos de deixar a Tomi feliz e ao mesmo tempo criar memórias, criar laços entre eles, laços que jamais vão se quebrar, laços que eles vão se lembrar pelo restante da sua vida. Sabe aquele momento que você tem gravado quando você foi com um amigo em tal lugar ou alguma coisa assim? Eu tenho também, você tem também. Eu lembro até hoje o primeiro evento, por exemplo, de anime que eu fui, que eu me diverti demais, eu curti pra caramba. Eu lembro um dos momentos onde eu fiz o cosplay pela primeira vez. Então são momentos que nós compartilhamos com amigos, que são momentos simplesmente inesquecíveis. Um dos meus momentos mais legais é aqui conversando com vocês quando eu respondo os comentários. É um dos momentos... Eu digo pra vocês, gente, eu adoro fazer isso, eu adoro me divertir, eu sinto como se nós tivéssemos realmente uma amizade próxima, como se fosse amigos de vocês, e isso torna cada vez mais especial. E quando o Mob me lembra disso, eu simplesmente falo: puxa vida, é uma mensagem muito além de uma animação belíssima, é uma mensagem muito além de um super roteiro elaborado e complexo, tipo Hunter x Hunter, e ele entra diretamente no seu coração, porque ele não precisa de muitos textos, ele não precisa de muitas coisas, ele apenas precisa de uma mensagem bem transmitida através do olhar. Não à toa, os alienígenas que vão aparecer nesse episódio, eles têm olhos grandes para evidenciar o olhar, a visão, quando você olha nos olhos de verdade de uma pessoa e cria essa conexão. E é então que eles começam a fazer ali o negócio, ninguém acaba topando no comecinho assim, ninguém acaba imitando lá o Takenaka, até então que a Tomi resolve começar ali a agitar as coisas. Ela é influenciada por aquele momento e resolve ver que, poxa, eles estão criando realmente memórias, e com tudo isso eles topam ali aquela situação, começam a invocar os OVNIs, e até mesmo o Mob acaba participando de uma forma onde ele meio que sumona os OVNIs, né? Tipo, meio que chama eles usando a sua telecinese. E enquanto isso, o próprio Reigen olha aquilo tudo e fala: essa é a juventude deles. Mas ao mesmo tempo, o Reigen também percebe: eu também estou me divertindo com eles aqui. Eu estou tendo um momento importante também da minha vida com essas crianças. Estou vendo essas crianças crescerem. Outra coisa é, vocês notaram que na abertura eles mudaram um pouquinho a abertura em algumas partes? Bom, fica aí o adendo para vocês
notarem assim a abertura pra quem pula. E é então que eles começam a chamar os OVNIs, acaba não dando certo no final, né? Eles acabam quase que desistindo, tentam mais umas vezes ali, até que do nada, enquanto a Tommy, ela viu que ela criou grandes memórias, que ela nunca vai se esquecer daquele dia, simplesmente aparecem de fato os OVNIs. E eles começam a fazer contatos com todos eles. Eles se divertem, vão pra nave, curtem os OVNIs, fazem uma amizade e eles veem que os OVNIs nada mais são do que como seres humanos, eles são todos iguais. Mesmo que a raça possa ser mais avançada, mesmo que eles possam ser diferentes, né? Rosas com olhos gigantes e tudo mais, mesmo assim, eles continuam sendo seres vivos, eles continuam sendo iguais. Assim como um animal, um cachorro, um gato, um ser humano, os OVNIs são iguais aos humanos. Então, eles fazem esse contato olho a olho, eles curtem ali o dia todos juntos, né? E depois eles voltam no final do dia, porque eles precisam voltar, mas um dos amigos ali, o garotinho de cabelo bege, que eu não lembrei o nome, ele acaba ficando com os alienígenas. E é nesse momento que eu penso, o pessoal não tentou fazer ele voltar? O pessoal não tentou buscar ele de volta de alguma forma? Voltaram pra casa normal sem ele? Eu queria entender o que aconteceu ali, se passou muito tempo ou não, desde que ele ficou ali com os alienígenas, porque ele vai tentando se comunicar, ele não consegue, mas ele derrota ali um ser que eles consideram ali provavelmente os destruidores ali dessa raça, né? Porque eles não criaram armas nem nada do tipo pra poder batalhar contra esse ser aí que ficava atazanando eles. E aí ele é considerado meio que um deus até. Eu acho que ali rolou ali um bem bom ali com a rainha dos OVNIs, e ele passa alguns dias ali, ou meses, ou anos, eu não sei exatamente, tanto até que ele começa a ficar com um zoião igual os OVNIs, e ele parece ter crescido um pouquinho, por isso que eu achei meio estranho. Quanto tempo realmente se passou lá até ele voltar? Será que foi pouco tempo e aí ele voltou no mesmo dia, por exemplo? Eu ainda não tenho essa ideia, porque as memórias dele vão ficar vagas, mas sabe como eles se comunicaram no final para ele poder voltar para casa, porque ele tava com vontade de voltar para casa? Através do olhar, através da convivência que eles tiveram, no olhar eles puderam perceber que ali aquele ser humano queria voltar para casa, e através dessa comunicação no olhar as pessoas podem se entender, as pessoas podem entender a intenção da outra, e assim a gente completa esse episódio magnífico, de uma forma linda. Nossa, cara, teve a mensagem de a gente trocar olhares, da gente poder criar as relações humanas através do olhar, através dos nossos comportamentos corporais. Então tem várias coisas que a gente percebe, como o próprio Reigen, né? O Takenaka percebeu que mesmo ele sendo um grande de um mentiroso compulsivo, ele sabe ler muito bem o comportamento de cada pessoa. Então ele consegue perceber quando a pessoa tá mentindo ou alguma coisa assim. Então, gente, esse episódio foi incrível nesse ponto. A trilha sonora tava muito bonita, a Tommy pra mim, ela roubou a cena, foi muito lindo, e toda essa mensagem da gente se conectar, de ter esse olhar, olho no olho, ou até mesmo, não precisa ter o olho no olho necessariamente falando, mas nós conversando, a entonação de voz, o jeito que a gente fala, como nós nos expressamos, como movemos as nossas mãos, como movemos os nossos pés, como fazemos cada coisinha, mostra a nossa verdadeira intenção com uma outra pessoa, e através disso, a gente pode se entender de fato, sem precisar de guerras, sem precisar de terror, sem precisar de nada disso. E eu acho que esse episódio de Mob, ele foi uma brisa tão boa, mas tão louca, mas tão boa ao mesmo tempo, que ela é de certa forma inexplicável. Eu mesmo consigo apenas colocar em palavras o que eu estou trazendo nesse vídeo, mas você pode ter visto muito mais além disso. Eu acredito que foi algo simples, que entrou no meu coração e foi lindo ver a amizade de todos eles, e quando você guarda momentos, quando você guarda memórias com as pessoas que você tanto gosta, porque mesmo que elas possam ir morar em um outro lugar e você nunca mais tenha contato, ou você nunca mais veja essa pessoa, você criou ali um vínculo, e esse vínculo, e essa memória, e essa lembrança, ela vale muito mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então, eu sempre gosto muito de gravar esses vídeos, ficam na memória, ficam na internet também, e é assim que eu termino aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero o comentário de vocês para saber o que vocês imaginaram com esse episódio de Mob, tragam novas visões além da minha, não precisa ser a minha visão não tá certa, sabe? A gente pode se comunicar, a gente pode conversar, e é por isso que eu sempre peço para vocês comentarem. Não é por causa de views, não é por causa de engajamento, eu acho que muito mais do que isso é a gente conversar
conversar, a gente se entender e cada um trocar ideia, a gente trocar experiência e cada um mostrar o seu ponto de vista. Eu acho que isso é o mais necessário, é o que mais me impressiona, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. O Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo de Mob e Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Um beijo no coração. Fui, valeu.